Good evening again. Boa noite mais uma vez. And we are again so pleased to be with you for this weekend. Estamos muito agradecidos por estar aqui com vocês esse fim de semana. I say that my wife, who just sang, speaks Portuguese Eu disse que a minha esposa fala português, because her church in Connecticut, where we live, is a Brazilian church. porque a igreja onde ela frequenta em Connecticut é uma igreja de brasileiros. And they speak to each other perfectly fine. E eles falam, os hispanos com os brasileiros, perfeitamente bem. I'm the only one that doesn't know what Eu anybody's sou o saying. único que não entende o que eles dizem. So we're going to get right into our talk for tonight. Vamos entrar direto no nosso tema de hoje à noite. And our scripture reading will come from 2 Peter chapter 2. E nossa leitura bíblica estará em 2 Pedro, capítulo 2. And we're going to start with verse 4. I'll read the verses and then you can read the verses. They're here as well. 2 Peter chapter 2 verse 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment, and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Our message for tonight is entitled, When God Spared Not. A nossa mensagem de hoje à noite tem o título de Quando Deus não poupou. Let's pray. Vamos orar. Father God, we thank you for this opportunity to share your word. Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de partilhar da Tua Palavra. I ask in a special way tonight that you make me just a nail upon the wall. E eu te peço, Senhor, de maneira especial, que Tu faças de mim simplesmente um prego na parede. A rusty, sorry nail, Lord. Um prego, Senhor, enferrujado. But upon that nail, I ask that you hang a portrait of Jesus Christ. Mas sobre esse prego, Senhor, que Tu pendures um quadro perfeito de Jesus Cristo. Let Eric Walsh not be seen or heard, Que Eric Walsh não seja visto nem ouvido, but let us hear a word from the throne room of mas grace. que ouçamos as palavras vindas do trono da graça. This is our prayer in Jesus' name. É a nossa oração em nome de Jesus. Amen. Amém. All right. So there are 5 times in the Bible when God did not spare. Então tem 5 vezes na Bíblia onde Deus não poupou. If you understand these 5 times, you understand God and Christianity much better. Se nós entendermos essas 5 vezes, vamos passar a entender Deus e o cristianismo muito melhor. God is an almighty and powerful being, Deus é um ser todo-poderoso, grossly misunderstood in the world. largamente mal compreendido no mundo. If you're going to be a Christian, you have to understand who God is. Se você quer ser cristão, precisa entender quem é Deus. And this message tonight will give you a different angle as to who God is. E a mensagem de hoje à noite vai dar um aspecto diferente acerca de quem é Deus. So we're going to start with the first time that God spared not. Então vamos começar pela primeira vez onde Deus não poupou. It is mentioned in the book of 2 Peter chapter 2, verse 6. Está mencionado no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. The Bible says this, A Bíblia diz o seguinte: and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. The first example that we're going to share tonight
where God didn't spare a group of people, O primeiro exemplo que vamos partilhar hoje à noite, onde Deus não poupou um grupo de pessoas, is the smallest group that we're going to share. é o menor dos grupos que vamos partilhar. It is the cities of Sodom and Gomorrah. São as cidades de Sodoma e Gomorra. Also, the other small cities of the plains. Também as outras pequenas cidades das planícies. I've had the fortune to travel to Israel. Eu já tive a felicidade de viajar até Israel. And you can go to a place they call the Dead Sea. You've heard of it. E dá para ir para um lugar onde eles chamam de o Mar Morto. Vocês já ouviram falar dele? It is the saltiest sea on the earth outside of Antarctica. É o mar mais salgado da Terra, fora da região da Antártica. Anyone can float in that water. Qualquer pessoa consegue flutuar, boiar naquela água. Also, around the lake, they have found the archaeologic remains of charred bodies. Também ao redor daquele lago, eles encontraram resquícios of what type of bodies? Charred, so burned. De corpos queimados. There was one group that actually sent a submarine underwater to look for the cities under the Dead Sea. Teve um grupo que enviou um submarino, né, por debaixo d'água para ver o que havia ali debaixo d'água. They found structures under the waters of the Dead Sea that had to have been man-made. E eles encontraram ali estruturas semelhantes a de cidades que tinham que ter sido construídas pelo homem. And there is much more archaeological evidence of a great destruction in that area. E há muito mais evidências arqueológicas que são evidências de uma grande destruição ocorrida naquela área. I tell you that so that you understand this. Eu lhe digo essas coisas para que você entenda isto. That when we study the Bible, we do not have to believe on simple blind faith. Que quando nós estudamos a Bíblia, não temos que crer numa fé meramente cega. History and archaeology bear witness to the words of the Holy Bible. A história e a arqueologia são testemunhas da palavra da Bíblia. We can trust what God has told us. Podemos confiar naquilo que Deus nos disse. So the first time that God spared not were these cities. Então, a primeira vez onde Deus não poupou foram estas cidades. And if we look at the book of Ezekiel, chapter 16, E se formos ao livro de Ezequiel, capítulo 16, it tells us why the cities were not spared. lá nos diz por que as cidades não foram poupadas. The Bible says this: A Bíblia diz o seguinte: Behold, this was the iniquity of your sister Sodom. Pride, fullness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters. Neither did she strengthen the hand of the poor and needy. And they were haughty and committed abomination before me. Therefore I took them away as I saw good. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. The primary sin, church, O pecado principal, o primário, of Sodom and Gomorrah, de Sodoma e Gomorra, according to the Bible, de acordo com a Bíblia, was pride. foi o orgulho. I want that to settle into you for a second. Eu queria que isso caísse na mente de vocês por um momento. Then it was fullness of bread. Havia abundância de pão. They were idle. Havia idolatria, ídolos. And with this, abomination took over. E com tudo isso, a abominação tomou conta. Because they refused to take care of those in need. Porque se recusaram a cuidar daqueles necessitados. I want to submit to you that something that was actually just mentioned about this ministry is really important for the Christian walk. Eu quero falar com vocês algo que foi mencionado aqui acerca desse ministério, que é muito importante para a caminhada cristã. The engine that is the Christian walk O mecanismo que é a caminhada cristã has no neutral gear. não tem a marcha neutra. You are either in drive and moving forward, Ou você está em primeira, em segunda e avançando, or you're in reverse and moving backwards. ou você engatou a ré e está retrocedendo. We as Christians are not to be idle. Nós, como cristãos, não
devemos ter ídolos. We are not to be proud. Não devemos ser orgulhosos. There are many in the world that now flaunt their pride. Há muitos no mundo hoje se gabando do orgulho que tem. But pride goes before the fall. Mas o orgulho precede a queda. Here's what the spirit of prophecy says about this. Eis o que o Espírito de Profecia diz acerca disto. All pride in human agencies is a direct affront to God. All exaltation of self is displeasing to God. Men claim to themselves the honor of wisdom, which honor belongs wholly to God and came from God. Man originates nothing. God will abase all who rob him of his glory. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Better it is to be of a humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Toda soberba nas agências humanas é uma afronta direta a Deus. Toda exaltação do eu desagrada a Deus. Os homens alegam para si mesmos a honra da sabedoria, cuja honra pertence inteiramente a Deus e veio de Deus. O homem não origina nada. Deus rebaixará todos os que lhe roubam a sua glória. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. There is no such thing as an arrogant or a prideful Christian. Não existe tal coisa como um cristão arrogante ou orgulhoso. By definition, a Christian is humble. Por definição, um cristão é humilde. It is Satan that works in us to make us think we are better than someone É else. Satanás que está trabalhando em nós para nos fazer pensar que nós somos melhores que os outros. And that is where the sins of Sodom and Gomorrah began. E foi aí onde os pecados de Sodoma e Gomorra começaram. So the first time that God spared not Então, a primeira vez onde Deus não poupou were the cities of Sodom and Gomorrah, foram nas cidades de Sodoma e Gomorra, who were not spared que não foram poupadas because of their pride that led to sin. por causa da sua soberba que as levou ao pecado. The second example I'm going to give you O segundo exemplo que vou dar is the nation of Israel itself. é a própria nação de Israel. Romans chapter 11 and verse 20 Em Romanos capítulo 11, verso 20. says, well, because of unbelief, they were broken off, and thou standest by faith. Be not high-minded, but fear. For if God spared not the natural branches, take heed, lest he also spare not thee. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. I want to let you in on a secret a lot of people don't know around the world. Eu queria contar para vocês um segredo que muita gente no mundo não sabe. American foreign policy is based on false, well, not all of it, part of it is based on false prophecy. Parte da política estrangeira americana é baseada em false prophecy, em falsa profecia. There are many in leadership politically in America Há muitos na liderança política na América who believe that the center of all prophecy is the nation of Israel in the Middle East. que Sorry. creem que o centro The center of prophecy. que o centro da profecia está na nação de Israel lá no Oriente Médio. And so America actually has bent its foreign policy for the survival of that nation. Então, toda a política estrangeira americana está direcionada à sobrevivência desta nação. We'll talk more about this on Sabbath morning, Vamos falar um pouquinho mais disso no sábado pela manhã. but this is why we send billions of dollars there. Mas é por isso que nós enviamos bilhões de dólares para aquele país. Because there are those who believe that the secret rapture cannot occur Porque há aqueles que creem que um arrebatamento secreto não pode acontecer unless Jesus is sitting in the third temple in Jerusalem. a menos que Jesus esteja sentado no terceiro templo em Jerusalém. When Donald Trump moved the embassy from Tel Aviv to Jerusalem, Quando Donald Trump transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém,
many people in America celebrated and began to prepare to build the third temple. Muita gente nos Estados Unidos comemorou e começou a se preparar para construir o terceiro templo. But Jesus said that he had taken the kingdom and given it to another. Mas Jesus tinha dito que ele já tinha tirado o reino deles e entregue a outros. In Matthew chapter 23, Jesus says, I have left your house unto you desolate. Jesus diz em Mateus 23 que eu vos deixei a sua casa desolada, abandonada. The prophecies of the Old Testament that they use were conditional. As profecias no Antigo Testamento eram condicionais. But Israel failed on those conditions. E Israel fracassou nessas condições. And Peter is warning us that even our standing with God is based on condition. E Pedro nos está advertindo que até a nossa posição diante de Deus é condicional. If God cut off Israel, Se Deus desligou Israel, and now we can be adopted into the family of God, e agora nós podemos ser adotados à família de Deus, we must be careful that we reject God like Israel did. devemos temer para não rejeitar a Deus como Israel o fez. The explanation is given in the book of Hosea. A explicação vem no livro de Oséias. It says in Hosea 8 and verse 1, Diz lá em Oséias capítulo 8, verso 1. set the trumpet to your mouth. Põe- Set the trumpet to thy mouth. He shall come as an eagle against the house of the Lord. Because they have transgressed, look at what they've done. They have transgressed my covenant and trespassed against my law. Israel shall cry unto me, my God, we know thee. Israel has cut off the thing that is good. The enemy shall pursue him. Põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. It continues. E continua. I have written to him the great things of my law, but they were counted as a strange thing. For Israel has forgotten his maker and builds temples, and Judah has multiplied fenced cities. But I will send a fire upon his cities, and it shall devour the palaces thereof. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. In the book of Daniel, No livro de Daniel, a prophecy was given foi dada uma profecia, that would last 490 years. que duraria 490 anos, It would end with the stoning of Stephen. e terminaria com o apedrejamento de Estevão. It is a precise prophecy Trata-se de uma profecia precisa, because 3.5 years earlier, Christ was crucified. porque 3 anos e meio antes, Cristo foi crucificado. Just as the prophecy shows, Assim como a profecia indicava. you also can believe the Bible Você também pode crer na Bíblia, because of the surety of prophecy. devido à certeza das profecias. And just as the Bible predicted, E assim como a Bíblia predisse, the nation of Israel lost its capital city. a nação de Israel perdeu sua capital. In AD 70, 70? year 70, sorry. No ano 70? In AD 70, when the Roman general destroyed Jerusalem. Quando o general romano destruiu Jerusalém. And to this day, E até este dia, the temple has not been rebuilt. até o dia de hoje, o templo não foi reconstruído. Here is what God, the Spirit of prophecy says about the fall of Israel. Veja o que o Espírito de Profecia diz acerca da queda de Israel. The apostasy of Israel had developed gradually, from generation to generation. Satan had made repeated attempts to cause the chosen nation to forget the commandments, the statutes, and the judgments that they had promised to keep forever. In Deuteronomy 6:1, he knew that if he could only lead Israel to forget God and to walk after other gods and serve them and worship them, they would surely perish.
A apostasia de Israel havia se desenvolvido gradualmente. De geração em geração, Satanás tinha feito repetidas tentativas para levar a nação escolhida a esquecer os mandamentos, os estatutos e os juízos, Deuteronômio 6:1, que eles haviam prometido guardar para sempre. Ele sabia que se pudesse levar Israel a esquecer-se de Deus e a andar após outros deuses e servi-los e adorá-los, certamente pereceriam. We are told that it would happen gradually. Nós lemos aqui que isso aconteceria gradualmente, From generation to generation. de geração a geração. Church, we must guard well the truths of our church. Igreja, nós devíamos proteger bem as verdades da nossa crença. Because if we are not careful, Porque se não formos cuidadosos, just as Israel allowed the truth to be worn out of its fabric, assim como Israel permitiu que a verdade fosse desgastada, if we allow the worldly ways to creep into our church, se a gente permite que os meios mundanos adentrem a igreja, we will be more concerned with the gods of this world than the God of heaven. nós estaremos mais preocupados com os deuses desse mundo do que com o Deus do céu. And that might just mean positions and titles and jobs. Isso talvez signifique cargos, títulos, empregos, It may be material things. bens materiais, It may be self-gratification. pode ser coisas para gratificar-se a si mesmo. But when we stop knowing God as the supreme God, Quando a gente para de conhecer a Deus como Deus supremo, God cuts off. Deus nos desliga dele. So the first time was the cities. Então, a primeira vez foram as cidades, The second time was the nation. a segunda vez foi a nação, But the third example, church, mas o terceiro exemplo, igreja, is the antediluvian world. é o mundo antediluviano. 2 Peter chapter 2 and verse 5. 2 Pedro 2:5. And spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. He did not spare the entire world. Ele não perdoou, ele não poupou o mundo inteiro. And why not? E por que não? Here's what the book of Genesis tells us. Vejam o que diz o livro de Gênesis. Genesis 6:11 through 13. Gênesis 6, de 11 a 13. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me. Look at why. For the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Vejamos por quê. Porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Let me ask you something, church. Pergunta para vocês. Is the world violent today? Será que o mundo está violento hoje em dia? In America, we are afraid of mass shootings. Nos Estados Unidos, nós temos medo de tiroteio em massa. In our churches, Em nossas igrejas, our conferences have instructed us nossas associações nos instruem that during divine service now, que durante o culto divino agora, we must have a rehearsal, a practice devemos ter um ensaio for what to do if someone comes into our church and begins to randomly shoot at people. um teste para que a gente saiba o que fazer, como proceder, caso alguém entre atirando em todo mundo. Even when you are hired for a job, Agora, mesmo quando você é contratado para um emprego, one of the first things that you are trained at uma das primeiras coisas para as quais você é treinado is what to do in case of a mass shooting. é o que fazer no caso de haver um tiroteio. Just over the last couple weeks, Nas últimas semanas, actually since the beginning of the year, na verdade, desde o princípio do ano, America has had over 30 mass shootings. nos Estados Unidos houve mais de 30 tiroteios em massa. Church, many of them don't even make the news.
Igreja, muitos desses tiroteios não chegam aos noticiários. And that doesn't include gang violence, Isso não inclui a violência entre as gangues, domestic violence. a violência doméstica, And I'm not even begun to speak about the violence of the war in Europe. e nem quero falar da guerra, da violência lá na Europa. God cannot stand when his creation destroys itself. Deus não suporta quando a sua criação começa a se destruir. Look at what the spirit of prophecy says about why the world before the flood was destroyed. Vejam só o que o Espírito de Profecia disse acerca do motivo pelo qual o mundo antediluviano foi destruído. The inhabitants of the Noachian world were destroyed because they were corrupted through the indulgence of perverted appetite. They worshipped self-indulgence, eating, drinking, merrymaking, and resorted to acts of violence and crime if their desires and passions were interfered with. Os habitantes do mundo de Noé foram destruídos porque foram corrompidos pela condescendência com apetite pervertido. Eles adoram a indulgência egoísta, comendo, bebendo, se divertindo e recorrendo a atos de violência e crime se seus desejos e paixões forem interferidos. Church, we are here at this point again. Igreja, nós estamos neste exato momento, mais uma vez. So the first 3 times again, Então, as primeiras 3 vezes, mais uma vez, the cities of Sodom and Gomorrah because of pride. as cidades de Sodoma e Gomorra devido ao orgulho, The nation of Israel because it broke its covenant and forgot God. a nação de Israel porque quebrou a aliança e se esqueceu de Deus, And the world before the flood because of corrupted appetite and violence. e o mundo antes do dilúvio por causa do apetite corrompido e da violência. But church, the 4th time may be the most frightening time that God spared not. Mas, igreja, talvez o quarto momento talvez seja o mais assustador, quando Deus não poupou. And if you read the book, The Great Controversy, E se lermos no livro O Grande Conflito, and there are other great Adventist books that highlight this, e há outros grandes livros adventistas que ressaltam esse ponto, the entire universe was affected with the next example. todo o universo foi afetado com esse próximo exemplo aqui. 2 Peter chapter 2 and verse 4. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. The 4th time that God did not spare, A quarta vez onde Deus não poupou, the entire universe was affected. todo o universo foi afetado. 1/3 of the angels were cast down, 1/3 dos anjos foi expulso. and a cosmic conflict began that has yet to be resolved. E iniciou-se um conflito cósmico que ainda está por terminar. So let's look at that. Vamos analisar esse conflito. Revelation chapter 12, we'll read verse 7 through 9. Apocalipse capítulo 12, dos versículos 7 a 9. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not. Neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceives the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Church, you have to get this. Igreja, a gente precisa entender isso aqui. The angels were cast out. Os anjos foram expulsos. They were not spared, Eles não foram poupados. despite the fact that they existed in perfection. A despeito do fato de eles existirem em perfeição. They lived in the presence of Almighty God, Eles viveram na presença de um Deus Todo-Poderoso. and yet they were deceived by Satan.
e ainda assim foram enganados por Satanás. Some of us think we can go up against Satan and win in our own power. Alguns de nós pensam que podemos enfrentar Satanás e vencer com nossas próprias forças. We have been warned Fomos alertados that only the power of the Holy Spirit can hold Satan at bay. que somente o poder do Espírito Santo consegue deter Satanás. This is why it is so important that we pray for the Holy Spirit. É por isso que é tão importante nós orarmos pelo Espírito Santo. Ellen White says in Patriarchs and Prophets, page 53, Ellen White fala no livro Patriarcas e Profetas, página 53. like the angels, the dwellers in Eden had been placed upon probation. Their happy estate could be retained only on condition of fidelity to the Creator's law. They could obey and live or disobey and perish. God had made them the recipients of rich blessings. But should they disregard his will, watch this, church, he who spared not the angels that sinned could not spare them. Transgression would forfeit his gifts and bring upon them misery and ruin. Na página 24 da versão em português, semelhantes aos anjos, os moradores do Éden haviam sido postos sob prova. Seu feliz estado apenas poderia ser conservado sob a condição de fidelidade para com a lei do Criador. Poderiam obedecer e viver, ou desobedecer e perecer. Deus os fizera receptáculos de ricas bênçãos, mas se desatendessem à sua vontade, aquele que não poupou os anjos que pecaram, não os poderia poupar. A transgressão privá-los-ia de seus dons e sobre eles traria miséria e ruína. Church, 4 times Igreja, 4 vezes that God spared not. em que Deus não poupou. Pride was the first one we gave an example with. Orgulho foi o primeiro, nós demos o exemplo. The second one was they broke the covenant and forgot God. O segundo foi que eles quebraram a aliança e se esqueceram de Deus. And a representation of that one is the 7-day Sabbath itself. E uma representação disso é o sábado do 7º dia, o próprio sábado. Israel failed on this point of the covenant. Israel falhou neste ponto na aliança. The Sabbath will again one day be a great test. O sábado, mais uma vez, será um dia, um grande teste. The third was violence. O terceiro foi violência. The world before the flood was wiped out, O mundo antediluviano foi varrido. and only 8 people survived. Apenas 8 pessoas sobreviveram. But the last one, Mas o último, millions, milhões, maybe more. talvez mais. Angels were not spared Os anjos não foram poupados, because God's character had to be defended. porque o caráter de Deus precisava ser defendido. Now, let me tell you something, church. Permita-me dizer-lhes alguma coisa. When I look at all of the 4 reasons that God did not spare each of these groups, Quando eu analiso todos esses quatro motivos pelos quais Deus não poupou esses grupos, I look at my own life eu analiso a minha própria vida. and I begin to ask a very difficult question. E eu começo a fazer uma pergunta muito difícil. If God didn't spare the cities of Sodom and Gomorrah Se Deus não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra, because they were full of pride, porque estavam cheias de orgulho, and I have been guilty of pride at times, eu também já fui culpado de orgulho algumas vezes. and if he didn't spare the nation of Israel because they broke the covenant and forgot God, E se ele não poupou a nação de Israel porque quebraram a aliança e se esqueceram de Deus, and I have not lived a perfect life, e eu não tenho vivido uma vida perfeita, and if the world before the flood was destroyed e se o mundo antediluviano foi destruído because of corrupted appetite and por violence, causa de um apetite pervertido e violência, and I have failed on all of these points at some time, e eu também já fracassei nesses 2 pontos algumas vezes, and if the angels who knew so much e se os anjos que conheciam tanto failed on this point também fracassaram nesse ponto and were cast out of heaven e foram expulsos do céu and are reserved in chains of darkness till the day of e judgment, estão reservados para as cadeias da escuridão até o dia do juízo, and I who know God's word e eu que conheço a palavra de Deus, have been instructed in the truth, que fui instruído na verdade, still fail God, ainda falho. is there hope for me, church? Será que ainda há esperança para mim, igreja? Is there hope for any of us? Há esperança para algum de nós?
Why would God spare me if he never spared any of them? Por que Deus me pouparia se ele não poupou nenhum deles? Ah, but church, there's a fifth time that God spared not. Ah, igreja, mas há um quinto ponto em que Deus não poupou. In Romans 8, verse 31, Romanos 8, verso 31. the Bible says this, church. A Bíblia diz o seguinte, igreja: What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Watch this. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Que diremos, pois, a despeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? God didn't spare his son. Deus não poupou seu filho. And he didn't spare his son so that you and I could be spared. E ele não poupou o seu filho a fim de que você e eu pudéssemos ser poupados. I want to read you some quotes from the Spirit of Prophecy to really make this point. Eu queria ler mais algumas citações do Espírito de Profecia para que esse ponto fique bem internalizado. And church, I get emotional when I read these. Eu fico emocionado quando eu leio isso aqui. Without the cross, man could have no connection with the Father. On it hangs our every hope. In view of it, the Christian may advance with the steps of a conqueror, for from it streams the light of the Savior's love. When the sinner reaches the cross and looks up to the one who died to save him, he may rejoice with fullness of joy, for his sins are pardoned. Sem a cruz, o homem não poderia ter ligação com o Pai. Nele depende toda a nossa esperança. Em vista disso, o cristão pode avançar com os passos de um conquistador, pois dele flui a luz do amor do Salvador. Quando o pecador chega à cruz e olha para aquele que morreu para salvá-lo, pode regozijar-se com plenitude de alegria, pois seus pecados são perdoados. Watch this. It gets deeper. Watch, she says this now. Fica mais profundo. Preste atenção. Kneeling at the cross, he has reached the highest place to which man can attain. I want you to get that the highest position any of us can attain is to be kneeling at the cross. Ajoelhado na cruz, ele alcançou o lugar mais alto que o homem pode alcançar. Eu queria que vocês entendessem isso, que a posição mais elevada que nós podemos ter é ajoelhados diante da cruz. It is not to be the president of the United States. Não é sendo o presidente dos Estados Unidos. Not to be the president of some multi-billion-dollar international corporation. Não um presidente de uma corporação multibilionária. Not to be the greatest football player in the E world. nem mesmo o maior de todos os jogadores de futebol do mundo. It is to be a humble man kneeling at the E cross. sim um homem humilde ajoelhado diante da cruz. The light of the knowledge of the glory of God is revealed in the face of Jesus Christ, and the words of pardon are spoken. Live, O ye guilty sinners, live, your repentance is accepted, for I have found a ransom. A luz do conhecimento da glória de Deus é revelada na face de Jesus Cristo, e as palavras de perdão são ditas: vivam, ó pecadores culpados, vivam! Seu arrependimento é aceito, pois encontrei um resgate. Amen. Through the cross, we learn that our Heavenly Father loves us with an infinite love and draws us to Him with more than a mother's yearning sympathy for a wayward child. Can we wonder that Paul exclaimed, God forbid that I should glory, save in the glory of our Lord Jesus Christ. Por meio da cruz aprendemos que nosso Pai Celestial nos ama com um amor infinito e eterno e nos atrai a Ele com mais do que a comiseração de uma mãe por um filho rebelde. Podemos imaginar que Paulo exclamou: Deus não permita que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Our only hope is
perfect trust in the blood of him who can save to the uttermost all that come unto God by him. The death of Christ on the cross of Calvary is our only hope in this world and will be our theme in the world to come. Oh, we do not comprehend the value of the atonement. If we did, we would talk more about it. Nossa única esperança é a perfeita confiança no sangue daquele que pode salvar perfeitamente todos os que vêm a Deus por ele. A morte de Cristo na cruz do Calvário é nossa única esperança neste mundo e será nosso tema no mundo vindouro. Oh, não compreendemos o valor da expiação. Se o fizéssemos, falaríamos mais sobre isso. The gift of God in his beloved Son was the expression of an incomprehensible love. It was the utmost that God could do to preserve the honor of his law and still save the transgressor. Why should man not study the theme of redemption? Watch this. It is the greatest subject that can engage the human O mind. dom de Deus em seu Filho amado foi a expressão de um amor incompreensível. Era o máximo que Deus podia fazer para preservar a honra de sua lei e ainda salvar o transgressor. Por que o homem não deve estudar o tema da redenção? É o maior assunto que pode envolver a mente humana. If men would contemplate the love of Christ displayed in the cross, their faith would be strengthened to appropriate the merits of his shed blood, and they would be cleansed and saved from sin. Se os homens contemplassem o amor de Cristo manifestado na cruz, sua fé seria fortalecida para apropriar-se dos méritos de seu sangue derramado, e eles seriam purificados e salvos do pecado. I want to liberate somebody tonight. Eu queria liberar alguém hoje à noite. You have not outsinned God's ability to save you. Você não conseguiu pecar mais do que a capacidade de Deus em te salvar. I don't care how far into darkness you have plunged. Eu não me importo, independentemente do fundo do pecado que você tenha se afundado, The blood of Jesus Christ still washes. o sangue do Senhor Jesus Cristo ainda nos lava, It still cleanses. ainda nos purifica, It is still the most powerful force on the planet. ainda é a força mais poderosa deste planeta. Many of us will put detergent in a washing machine. Muita gente coloca sabão em pó na máquina de lavar. We put bleach in the washing A machine. gente coloca lá água sanitária, And we walk away and we don't think about it. e a gente vira as costas, ninguém pensa mais nisso. We assume the bleach and the detergent is going to work. A gente supõe que a água sanitária, que o sabão em pó vão fazer a obra. Many of us have more faith in detergent and bleach than we do in the blood of Jesus Christ. Muitos de nós temos mais fé no sabão em pó e na água sanitária do que temos no sangue de Jesus Cristo. For many of us live our entire lives Porque muitos de nós vivemos toda a nossa vida wondering if what Jesus did for us is enough. nos perguntando se o que Cristo fez por nós foi o suficiente. I came from Connecticut to tell you Eu vim lá de Connecticut para dizer a vocês that the blood of Jesus Christ is more than enough. que o sangue de Jesus Cristo é mais do que suficiente. Peter says it like this. Pedro diz isso desta maneira. 2 Peter chapter 3 and verse 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Church, Igreja, Christ was not spared so that you and I could be. Cristo não foi poupado, a fim de que você e eu pudéssemos ser poupados. I had a patient Eu tive um paciente, when I was working at the Veterans Hospital in Loma Linda. quando eu trabalhei no Hospital dos Veteranos, lá em Loma Linda, This is California, where we have our Adventist medical school and dental school. lá na Califórnia, onde a gente tem a nossa faculdade de medicina e de odontologia. I was working in addiction medicine. Eu estava trabalhando com remédios viciantes. And one day, a gentleman came in
and sat in the chair in the room with me. E um dia um senhor veio e se sentou na sala comigo. He said, "Doctor, I want to die." Ele disse, doutor, eu quero morrer. I said, "Sir, you just got here. What do you mean you want to die?" Eu disse, senhor, o senhor acabou de entrar aqui, como assim que o senhor quer morrer? He said, 2 years ago, my mother died. Há 2 anos minha mãe morreu. He said, a year ago, my father died. No ano passado, meu pai morreu. He said, 2 weeks ago, my dog died. Há 2 semanas, o meu cachorro morreu. He said, I just want to die. Eu só quero morrer. I said, sir, if you want to die, what are you doing in a hospital? Senhor, se o senhor quer morrer, o que o senhor está fazendo aqui no hospital? He said, I felt I had more of a chance of dying here than somewhere else. Eu senti que eu tinha mais chance de morrer aqui do que em outro lugar. That's a scary thought, amen? É um pensamento assustador, é ou não é? He told me the story of how he got there. E ele me contou a história de como chegou até ali. He was obviously a drug addict Obviamente ele era viciado em drogas and an alcoholic. e um alcoólatra. He was driving drunk on the highway in California. E dirigia bêbado na autopista na Califórnia. The police pulled him over A polícia o fez encostar and searched his car, e começou a revirar seu carro. and they found he had all of the equipment to make crystal methamphetamines. E a polícia descobriu que ele tinha todo o equipamento para fazer metanfetamina com cristais. And so he was taken to jail. E ele foi levado à prisão. He had to go before a judge. Teve que comparecer perante o juiz. And for manufacturing drugs, he could have spent 25 years in prison. E por produzir drogas, ele poderia passar 25 anos na prisão. But the judge was a veteran of the U.S. military as well. Mas o juiz também era um veterano do exército americano. And my patient had served America in Vietnam. E o meu paciente havia servido aos Estados Unidos no Vietnã. So the judge said, I'm going to give you 2 options. E o juiz diz, eu vou lhe dar 2 opções. You can either go to prison for a long time, Ou você vai para a prisão por um longo período, or you can go to the Veterans Hospital and do rehab. ou você pode ir para o hospital dos veteranos para fazer uma reabilitação. He said, I came to the hospital because I thought I would die here more likely than in prison. E eu vim para o hospital porque eu pensei que aqui eu tivesse mais probabilidade de morrer do que na prisão. I didn't know what to say to this man. Eu não sabia o que dizer para esse senhor. I prayed to Jesus on the spot in my mind. E na minha mente, naquele exato momento, eu estava orando a Jesus. And what came out of my mouth E o que saiu da minha boca was this: foi isto. Sir, do you know who Jesus is? Senhor, o senhor sabe quem é Jesus Cristo? His answer shocked me. A resposta dele me chocou. He said, He is the Christ, the Son of the living God. Ele disse, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. I said, Sir, if you know that, why do you want to die? Se o senhor sabe disso, por que o senhor quer morrer? He said, because I've done too much wrong in my life for Jesus to save me. Ele disse, porque eu já fiz muita coisa errada na minha vida para que Jesus consiga me salvar. Church, he began to tell me the laundry list of his sins. E ele começou a me contar da longa lista de pecados que ele tinha. Sexual immorality, Imoralidade sexual, drugs, drogas, alcohol, álcool, crime, crimes, violence. violência. He began to give me a long list. E ele me deu uma lista longa. And he began to weep as he confessed all of this to me. E ao confessar tudo isso diante de mim, ele começou a chorar. And I took out a piece of paper from off the wall. E eu peguei um pedaço de papel da parede And I began to write out the plan of salvation. e comecei a escrever o plano da salvação. I started by telling him all that Jesus did in throwing Satan out of heaven. Comecei contando tudo que Deus fez ao lançar Satanás para fora do céu. How Adam and Eve lost in the Garden of Eden. Como Adão e Eva caíram no jardim do Éden. How the Old Testament is the story of how God preserved a line for the Messiah to come. Como o Antigo Testamento é a história de Deus preservando uma linha para que o Messias venha. I told him of the sacrifice Jesus made in being born in a manger in Bethlehem. Falei do sacrifício que Jesus fez ao nascer numa manjedoura em Belém. I told him how Jesus lived a perfect, sinless life. Falei de como Jesus viveu uma vida perfeita e sem pecado. And how he died on the cross
to save us from our de sins. como ele morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados. And I said, sir, Eu disse, Senhor, he died for you as well. ele também morreu por você. The man began to tear up even more. O homem começou a chorar ainda mais. And I said, sir, Eu disse, Senhor, if you were the only sinner on earth, se o Senhor fosse o único pecador na terra, he would have come to earth ele teria vindo à terra and died just for e you. morrido apenas por você. The man looked at me shocked. O homem olhou para mim chocado. He said, you mean Jesus would have died just for me? Você quer dizer que Jesus teria morrido somente por mim? Now tears were coming down his face. E agora as lágrimas escorriam pelo rosto. And I said, sir, yes, he would. Eu disse, Senhor, sim, ele teria morrido por você. He fell on his knees on the clinic floor. Ele se ajoelhou ali no chão da clínica. I fell on my knees with him. Eu também me ajoelhei com ele. I put my arm around him. Coloquei meu braço ao redor dele. And I said, sir, I have proof that he can save you. Senhor, eu disse, eu tenho provas de que ele consegue salvá-lo. He looked up at me for the proof. E ele olhou para mim em busca dessas provas. I said, sir, he saved a wretch like me. Eu disse, Senhor, ele salvou um pecador como eu. The man began to weep bitterly. E o homem começou a chorar amargamente. Decades of pain released. Décadas de dores liberadas ali naquele momento. Countless nights where he slept in guilt and shame. Noites incontáveis em que ele dormiu preso à culpa e à vergonha. And in a moment when he met Christ on the cross, E num momento em que ele encontrou Jesus na cruz, it was all broken. tudo foi quebrado. And on the floor of the government hospital, E num chão de um hospital do governo, that man gave his life to Jesus Christ. aquele homem entregou sua vida a Jesus Cristo. I saw him about a week later when I was doing rounds in the hospital. Uma semana depois eu fazia rondas pelo hospital, eu o encontrei. And the man came running down the long hallway towards me. E o homem veio correndo pelo corredor do hospital em minha direção. He said, brother doctor. E dizia, irmão médico, irmão médico. And he threw his arms around me. E se lançou com seus braços ao redor de mim. And I said, how are you doing? Eu disse, como vai? He said, I no longer have the taste for drugs or alcohol anymore. Eu já não tenho mais vontade de drogas nem de álcool, ele disse. He said, Doc, I'm free. Ele disse, doutor, eu estou libertado. I said, praise the Eu Lord. disse, louvado seja Deus. I said, how is everything else going? E como é que vai? E o resto da vida, como é que tá? He said, they keep kicking me out of the Alcoholics Anonymous and the Narcotics Anonymous meetings. Eles ficam o tempo todo me expulsando das reuniões dos alcoólatras anônimos e dos Alcoholics Anonymous and the other one? Narcotics Anonymous. E dos narcóticos anônimos. And I said, why? E eu perguntei, mas por que eles expulsam você de lá? He said, because I'm calling on the name of Jesus too much in the meetings. Porque eu invoco o nome de Jesus muito nessas reuniões. I saw that man years later when I was moonlighting in the emergency room of that hospital. Eu vi esse homem anos depois. And he was still a sober Christian. Ele ainda era um cristão sóbrio. I came to tell you tonight Eu vim contar a vocês hoje à noite that there is power in the blood of Jesus Christ. que há poder no sangue de Jesus Cristo. And all you need, E tudo o que você precisa, no matter how much dirt you've done, não importa quanta sujeira você já cometeu na sua vida, is to wash in the fountain é lavar-se na fonte that flows from Calvary's cross. que flui da cruz do Calvário. Jesus' blood O sangue de Jesus still washes, ainda lava, it still cleanses. ainda purifica. Christ was not spared Cristo não foi poupado so that you and I could be. para que você e eu pudéssemos ser. If you want to rededicate your life to him now, you want to accept him again, I just want you to stand and we're going to pray. Se você quiser rededicar sua vida a Cristo, se você quiser ficar em pé, eu gostaria de orar. Just stand where you are. Aí onde você está.
You want to rededicate your life to Jesus. Você quer rededicar sua vida a Cristo. Father God, we thank you for this opportunity to study your word. Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. We thank you for the truth of Scripture. Nós te agradecemos pela verdade das Escrituras. We thank you, Lord, that although you did not spare all those cities, Te agradecemos, Senhor, porque embora não tivesses poupado essas cidades todas, nor many nations, nem muitas nações, nor the world before the flood, nem o mundo antediluviano, not even a third of the angels that sinned, nem mesmo 1/3 dos anjos que pecaram, but so that Eric Walsh could be saved, mas para que Eric Walsh pudesse ser salvo, so that the attendees at this conference could be saved, para que os participantes deste congresso pudessem ser salvos, so that someone who hears this message a week or a month from now could be saved. para que alguém que escute essa mensagem daqui a uma semana ou daqui a um mês possa ser salvo. You spared not Jesus, your son. Tu não poupaste a Jesus Cristo, teu Filho. And Lord, we thank you for it. Deus, nós te agradecemos por isso. And Lord, help each one of us Ajuda, Senhor, a cada um de nós to contemplate the cross. a ir até os pés da cruz. And every day, E todos os dias, die of self matar o nosso eu, so that Jesus can live in us. a fim de que Cristo possa viver em nós. This is our prayer in Jesus' precious and holy name. Essa é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Let the church say amen Que toda a igreja diga and amém. amen. You may be seated. Podeis assentar.